Prosseguimos neste momento com o seu programa A Bíblia Responde. E vamos meditar neste momento na Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, que nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 700 anos antes do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, numa linguagem profética e numa visão extraordinária, o profeta Isaías, antecedendo todos os acontecimentos, porque assim é a visão profética, ele declara que o menino nasceu. Claro, só nasceria 700 anos depois, mas na visão do profeta, ele já havia nascido. No coração de Deus, ele já havia nascido. Só faltava ser apresentado ao mundo. E quando nós começamos a observar o nome que este menino receberia ao nascer, aqui nos simplesmente declara que o se chamará, ou o seu nome será Maravilhoso. Maravilhoso. Por quê que iniciamos verificando o nome de Jesus com esta expressão maravilhoso? Por que Isaías chama Jesus de maravilhoso? Não é simplesmente Isaías que estava vendo os acontecimentos, mas quem conviveu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não podia ver nesta pessoa a não ser outra coisa e dizer outra palavra a não ser que ele é maravilhoso. Lembramos daquele dia em que Jesus Cristo ele vai com os seus discípulos atravessando o mar da Galileia, e de repente o barco é tomado por uma tremenda tempestade, com ondas tão grandiosas que dava a entender que o barco ia para o fundo, ia sucumbir. Pescadores experientes como Pedro e os seus demais companheiros de viagem, acostumados ao mar da Galileia, acostumados às ondas, mas naquele dia eles nunca tinham visto coisas tão terríveis e tão tenebrosas como aquelas ondas que estavam açoitando o mar da Galileia naquela hora. É como se todo o inferno houvesse se reunido em conjunto para jogar aquele barco no fundo, porque ali dentro ia um passageiro muito importante. E aqueles homens se seguram de todo jeito. Eles tentam salvar o barco. Eles vão de um lado para outro, amarrando uma coisa e outra. E as ondas começaram a invadir o barco, de tal maneira que eles viam que o barco ia para o fundo naquele exato momento. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus estava ali naquele barco e ele estava dormindo. Somente Jesus, no meio de um vendaval, no meio de um temporal tão grande, tinha condições de dormir tranquilamente. Até que chega um momento em que os discípulos não aguentam mais aquela situação. E eles correm onde estava Jesus de Nazaré. E desperta o Senhor e diz: Senhor, nós vamos perecer. E Jesus levantou-se, diz a Bíblia, e ele colocou-se em pé
pé na proa daquela embarcação e estendendo a mão, ele disse: cala-te, vento, aquieta-te, mar. E naquele momento sobreveio uma grande bonança. A tranquilidade chegou, a paz estava ali, o mar tranquilizado. E os discípulos atônitos olhavam um para o outro a dizer: maravilhoso. Só esta expressão que podia tomar conta deles, que ele era maravilhoso. Porque operar maravilhas daquele jeito tinha que ser maravilhoso. É por isso que o profeta há 700 anos dizia: e o seu nome será maravilhoso. É isso que Jesus Cristo era, maravilhoso. Glórias ao precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atravessado o mar da Galileia, estão naturalmente em outra ocasião, e onde Jesus está pregando um sermão e uma multidão imensa se aproxima. Vidas famintas, desejosas de ouvir a palavra de Deus. E multidões afluíam para ver Jesus Cristo. Ele prega sobre o reino de Deus. As multidões estão atentas, absorvidas sem perder uma palavra. E o sermão foi se estendendo e ninguém se afastava do lugar. Até que já estava tarde. E foi dito que mandasse o povo embora para casa. Mas sair dali para ir comprar o quê? Aonde? No deserto. Não tinha nenhuma padaria, nenhuma panificadora, nenhuma pizzaria, não tinha nenhum restaurante ali por perto. Esse povo iria desmaiar pelo caminho. E foi nesse momento que Jesus virou-se para os discípulos e disse: dá-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Eu creio que os discípulos daquele momento olhou um para o outro. Mas como? Não temos dinheiro. Não tem com o que comprar. Não tem o que comprar. Mas naquele momento Jesus perguntou: o que é que vocês têm por aí? Um olhou para o outro, não tinha nada. Mas ali estava um garoto ali por perto que tinha um lanchezinho, uma merenda que ele ia levando naturalmente para aquela ocasião, para aquele encontro. E disseram: só tem um garoto aqui que tem 2 peixinhos e 5 pães. Jesus disse: trazei aqui. E quando trouxeram a Jesus, ele abençoou, ele partiu e deu para os discípulos distribuir. Ele metia a mão no cesto, tirava peixe e pão para o primeiro, peixe e pão para o segundo discípulo, peixe e pão para o quinto, peixe e pão para o 10º, peixe e pão para o 12º, e a cesta continuava com peixe e pão, e a multidão naquele momento foi alimentada simplesmente com a multiplicação de 2 peixinhos e 5 pães. Os discípulos atônitos olharam um para o outro e não tinha outra expressão a não dizer: maravilhoso. Ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Não tem nada que se iguale a Ele. Não tem nada que corresponda àquilo que Ele é. Porque Ele é maravilhoso. Ele é o maravilhoso que está nesse momento aí na tua vida. Ele é o maravilhoso que está do teu lado. Ele é o maravilhoso que transformou a vida de um pecador destituído numa nova criatura. Como você já olhou você mesmo no espelho hoje? Olhe para aquela fotografia antiga que você tinha, daquela figura que vivia se embriagando pelas esquinas. Olhe para esta fotografia daquele tempo que você vivia nas drogas, e olhe quem você é hoje, e só existe uma expressão: qual é? Jesus é maravilhoso. Ele é o maravilhoso na nossa vida, na minha vida, na sua vida e na vida de tantos quantos têm recebido Ele como seu legítimo Salvador. Glória a Jesus. É justamente isso que Isaías diz, e o nome dele será maravilhoso. Jesus é este maravilhoso Senhor que está presente em nossa vida. Recorra a Ele, busque Ele. Há um problema? Há uma dificuldade na sua vida? O maravilhoso está aí perto de você. Ele está do seu lado. Ele está pronto para te ajudar. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta oportunidade.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor te ajude hoje e sempre. Amém e amém.